Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio no ar, um episódio novinho no ar. Também gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. O Evopac está transformando a indústria de alimentos com o PAC Digital, um programa de autocontrole que facilita a gestão das equipes, o acompanhamento de não conformidades e organiza tudo para auditorias e fiscalizações mais eficientes. O Evopac também oferece um módulo de gestão de estoque, permitindo o controle completo de matérias-primas, ingredientes e produtos acabados. Além disso, o sistema ajuda os usuários a gerar relatórios e indicadores estratégicos para a tomada de decisão mais rápidas e embasadas. Tudo isso com garantia de conformidade regulatória e eficiência operacional. Também gostaria de agradecer ao Evomilk, que é uma referência em soluções tecnológicas para o setor de laticínios. Somos um sistema de gestão integrada de fornecedores de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva. Com funcionalidades inovadoras e ferramentas que otimizam processos, a Evomilk é uma parceira essencial para quem busca excelência no mercado. Não deixe de seguir os nossos patrocinadores, é @evomilk_br e @evopac_oficial. Para vocês conhecerem mais sobre as nossas soluções, vai lá no nosso Instagram e solicita uma demonstração que nós marcamos para vocês. Nós estamos recebendo aqui hoje no Papo de Laticínios a Marielle e a Isabelle. Não é uma dupla sertaneja, gente, porque se fosse do Goiás podia ser uma dupla sertaneja, né, meninas? Mas é para a gente falar sobre um assunto muito interessante que gera muita dúvida, né? Ainda hoje o pessoal ainda tem muita dificuldade de entender como que é regularizar um estabelecimento para os órgãos fiscalizadores, né? Como é que a gente se prepara para receber um órgão fiscalizador? E aí eu gostaria, né, que as meninas se apresentassem. Sejam bem-vindas ao Papo de Laticínios. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado, né, pelos ajustes nas agendas, pela paciência, pela disponibilidade, né, que vocês tiveram para vir aqui bater esse papo com a gente. Conta pra gente quem é a ZS Alimentos. Primeiramente, a gente quer agradecer pela oportunidade de participar do podcast. A gente ficou muito feliz com o convite. Obrigada. Então, a ZS Segurança dos Alimentos surgiu em 2023 por duas sócias, que sou eu, Isabelle, veterinária, e a Marielle, que é química. E a gente decidiu fundar a empresa com o objetivo de ajudar outras empresas, né, pequenas, médias, a conseguirem seu registro, a se regularizarem em forma fiscalizadora. Isso, esse ano estamos completando 2 anos de empresa, mas já estamos atuando aqui na área já há mais de 3 anos, porque antes eu já atuava como consultora, ainda já atuava como RD consultora, então nos conhecemos e acabamos formando, então, a ZS Segurança dos Alimentos. Que legal. Meninas, e primeiro, né, eu gostaria de parabenizar vocês, né? Vocês têm cara de menina, vocês duas, e legal demais, né? Essa coragem de empreender, de assumir um setor tão desafiador, né, que é o setor de alimentos, ainda mais se tratando de segurança de alimentos, né? Então, assim, eu acho uma coragem muito grande e deixo aqui já meus parabéns para vocês pela iniciativa, pela coragem, duas coragens, né? Assumir segurança de alimentos, responsabilidade muito grande, e empreender no Brasil, né? Outra coragem muito grande. Mas parabéns para vocês mesmo. E aí, para a gente começar, eu queria que vocês contassem, né? Vocês vão contar aqui exatamente tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês, né? Não só para laticínios, eu imagino, né? Para outros estabelecimentos, mas como o Papo de Laticínios, a gente vai focar muito, né, nas fábricas de queijos, eu imagino. Mas por que é importante regularizar um estabelecimento? Para a gente começar, quais que são os benefícios? Quais que são os riscos, né? Quais são os benefícios de eu estar regularizada? Quais são os riscos de eu estar irregular? Então, eu acho que o pequeno produtor, né, muitos começam de forma informal e eles conseguem vender até um certo ponto.
que eles vão começar a vender para os vizinhos, outros municípios, mas vai chegar um momento que eles vão precisar colocar esse produto em um supermercado, por exemplo. Ou eles vão precisar participar de uma feira. Então, a regularização, ela com certeza vai ser importante para isso, porque ele vai abrir muito mercado para esse novo produtor, vai fazer com que ele conquiste fidelização de clientes, que a sua marca seja lembrada, né? Porque se você não tiver algo regularizado, o risco é muito grande de receber uma fiscalização, um descarte desses produtos. Então, a regularização a gente acha que é de extrema importância. E é muito gratificante para a gente que está acompanhando esse processo de regularização, principalmente quando a gente fala de pequenos produtores, né? Pequenas queijarias. Até tem uma que estamos agora com as primeiras produções, né, oficiais, primeiros lotes sendo produzidos de queijo colonial e queijo parmesão. É muito gratificante ver a marca daquele cliente que ele criou com tanto carinho, né, que ele procurou um designer, alguém para ajudar, que conta uma história de uma família, de uma propriedade, de uma fazenda, e ver aquela marca sendo procurada pelas pessoas e indo para supermercados, para feiras, de forma totalmente regularizada, onde ele tem a tranquilidade de que ele sabe que ele não vai sofrer uma fiscalização surpresa ali e irregular, né, porque o estabelecimento estaria irregular se ele não estivesse regularizado no serviço de inspeção. Sim. E outra coisa também são os concursos, os eventos, né? Eu imagino que esse tipo de evento, ele exija um mínimo ali do estabelecimento, né? E eu acho que estar regularizado ali, devidamente regularizado o órgão que compete a ele, eu acho que também isso é muito importante. Porque às vezes um produtor de um queijo, por exemplo, um produto muito bom, né? Muito interessante, né? Que tem várias pessoas que incentivam ali, olha, vai para o concurso, vai para o evento, né? Ainda mais agora, né? Começa a onda, né? Dos eventos no Brasil. E eu acho que assim, todo mundo que produz, qualquer coisa que você faça, você quer vender, né? Você quer que as pessoas conheçam o seu produto. Então, legal demais se ele puder fazer isso com tranquilidade, né? Isso, até nós somos aqui do Rio Grande do Sul, então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tivemos umas pequenas alterações na legislação que é dessa semana. Antes, quando os produtores eles estavam regularizados no SIM, somente municipal, e inscritos no PEAF, que é o Programa da Agroindústria Familiar, eles podiam participar de feiras. Mas a partir da metade desse ano não irá poder mais, porque feiras acontecem em outros municípios, né? Tem a Expo Inter, que é aqui muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles vão precisar ter ou o selo SUSAF, ou o selo CISB, ou o selo ARC, outros selos, né? Para poder participar de feiras. E aí, assim, todos os riscos que a pessoa está correndo, até de riscos criminais, né? Porque se acontece, igual a Isabela até citou, se acontece algum problema ali de, sei lá, alguma contaminação e vai investigar e acha esse produto, né, essa fábrica, esse estabelecimento irregular, ele também tem os riscos criminais que ele pode correr, não é isso? Com certeza. Então, envolve questão de polícia, por exemplo, uma interdição, vai Ministério Público lá, ele vai levar um processo. A gente já acompanhou casos também de interdição e descarte de produtos, e acaba que mancha a imagem do produtor, né, da empresa que ele está começando. Então, a gente acha que o risco é muito grande, não vale a pena você correr esse risco e perder toda a sua credibilidade, né? E é engraçado, porque geralmente quando a pessoa insiste muito em ficar irregular, quando ela tem medo, né, de regularizar, é porque tem alguma coisa ali que às vezes está errada mesmo, né? Ela não quer que diz. Mas assim, em algum momento vai dar um problema, porque vai ter. Não existe, né, fazer uma coisa errada e durar por muito tempo, né? É interessante isso. E aí eu queria que você se explicasse para a gente, né, quais que são os principais órgãos fiscalizadores de nível municipal, estadual e federal, né? E a gente depois entender, mas depois a gente cita, né? Entender a diferença entre cada um desses órgãos. Então, o Serviço de Inspeção Municipal, nível municipal mesmo, já diz que a comercialização dos seus produtos, quando a sua agroindústria, a sua empresa está regularizada no SIM, é somente dentro do território do município. O Serviço de Inspeção Estadual é dentro dos limites do Estado e federal para todo o país.
E o CIF também você pode exportar os seus produtos para outros países. O que com o CIE e o SIM você não consegue isso. Mas também temos alguns selos onde você pode aderir para conseguir compartilhar os seus, comercializar os seus produtos ali em outras esferas. Por exemplo, quando inserido no serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção antes precisa fazer a adesão a selos como SUSAF e CISB, para poder indicar estabelecimentos registrados no serviço de inspeção para comercializarem os seus produtos, ou em território estadual, que é o caso do SUSAF, que ele permite a comercialização estadual, mesmo quando registrado no SIM, e ao CISB, que daí ele permite a comercialização em todo o território nacional, mesmo registrado no serviço de inspeção municipal. E aderindo ao CIE, você também pode realizar adesão ao CISB, e daí você vai ter inspeção estadual com equivalência de CISB, podendo comercializar em todo o território do país. O CISB já ele não permite a exportação. Então, dependendo ali do intuito que você tem com a sua empresa, quais são os seus objetivos, se é exportar, é somente com o CIF. E agora, dependendo da comercialização que você deseja fazer, você consegue fazer com esses serviços de inspeção e adesões aos selos de equivalência. A diferença entre eles, por exemplo, entre o CISB e o CIF, seria principalmente para as questões de exportação, no caso do CIF? Isso, a principal diferença entre eles é essa. E a inspeção, quando o CISB continua sendo a inspeção municipal e estadual quem vai fazer as fiscalizações no seu estabelecimento. E quando é CIF federal, então são os fiscais do mapa que a gente cita, são fiscais federais que vêm a auditar ali o teu estabelecimento, fiscalizar. E será por que a gente tem uma adesão tão grande ao CIF, sendo que a gente, por exemplo, no setor de laticínios, sendo que a gente não tem muito, né, o volume de exportações, a gente nem exporta, né? Por que será que a gente ainda tem tanto adesão ao CIF, mais ao CIF do que a outros órgãos, que podia ser CISB ou não sei, mais o CISB talvez, né? Porque para quem quer comercializar no Brasil inteiro. Eu acredito que é pelas portas de entrada mesmo, porque se você está no CIF, você já vai ter a oportunidade de vender em todo o país, você não vai ter aquele estresse de ver se vai conseguir vender em todo o país, e a possibilidade da exportação, né? Caso surja uma oportunidade de venda, de comércio, você consegue já partir para outro país. E nem todos os municípios também, eles possuem um serviço de inspeção municipal implementado. E é a realidade de muitos municípios no Brasil, né? Eles não possuem um SIM implementado, funcionando, e muitas vezes o SIM, ele se limita muito, porque se não é de interesse da inspeção municipal buscar adesão à SUSAF, CISB, acaba, mesmo sendo um pequeno produtor, você não consegue vender o seu vizinho, que às vezes está do outro lado dos limites do território municipal, né? Então, acaba limitando um pouco isso. Aí, por isso, muitas vezes, algumas indústrias optam por direto CIF ou direto CIE, buscando uma adesão a CISB. E é uma organização, eu acredito assim, que mais organizada também, né, o CIF, né? Muitos fiscais, os processos todos já pré-estabelecidos, profissionais ali treinados, né? Então, assim, às vezes as respostas são mais rápidas, né? O retorno mais rápido. Pode ser alguma coisa assim, mas é intrigante, né? Tipo assim, a gente pensa, porque tem, eu sempre fico pensando isso, caramba, tem muito mais estabelecimento com CIF, sendo que a gente não exporta, né? E eu queria que você explicasse pra gente também isso, o que é o selo arte? E como então, é que... o selo arte, ele é um selo que permite comercialização nacional também, mas ele é para pequenos produtores que produzem artesanalmente, que tem um método tradicional no jeito de fazer o produto. Então, tem que ter essa comprovação que é bem artesanal mesmo. Então, isso vai permitir comercialização em todo o país. Mas o selo arte, ele tá, por exemplo, é só para quem tem SIM ou só para quem tem CISB ou não? É para todos. Uma vez até eu mandei um questionamento para o Mapa perguntando isso. Eu perguntei se CIF poderia ter selo arte. Eles falaram que sim. Se for um método tradicional, artesanal, comprovado, é permitido. Ah, tá. Mas será que, por exemplo, uma fábrica que às vezes faz
um queijo mussarela, mas às vezes ele faz um queijo colonial também, né? Aí ele tem uma produção do queijo colonial numa estrutura mais artesanal, o processo ali todo mais artesanal. Aí esse produto dele pode ser um produto com selo arte. Isso aí, se for um método comprovado, porque geralmente a gente tem que tirar foto de como é que é o processo, não pode ser aquelas máquinas totalmente fechadas, tem que ser algo mais manual mesmo, você consegue comprovar para o mapa. Uhum. Porque a gente ainda tem muitos queijos que ainda são com processos muito, muito manuais ainda, né? Então, assim, eu tô falando que pode ser uma oportunidade. Às vezes é um selo a mais, né? É um jeito diferente dele vender o produto dele, né? Ele tem um queijo muito industrializado, mas ele tem um produto que é artesanal. Não sei, são as estratégias de marketing que uma fábrica pode usar, né? É interessante. Eu ainda não vi ninguém com CIF que tenha também o selo arte, não. Mas é interessante para o pessoal saber disso, né? Que às vezes as pessoas não assim, não sabem, né? Às vezes as informações estão aí, às vezes a gente acha que tá muito fácil. Olha, não, qualquer um pode saber de tudo. Mas é engraçado que a gente ainda não sabe, né? E uma diferença entre o selo arte e os outros selos de adesão que nós comentamos é que o selo arte ele é por produto. Então, como a Sara comentou, você pode produzir queijo mussarela e queijo colonial e só o queijo colonial estar inscrito ali no programa do selo arte. E o mussarela não. Então, tem essa diferença também, onde quando você for buscar o selo arte, você precisa fazer uma solicitação por produto que você tem interesse em comercializar ali dentro do território do país. Enquanto que o CISB e o SUSAF são para a empresa. Então, é a empresa que fica aderida ao programa e comercializa todos os produtos automaticamente. Eu falo assim, o negócio do selo arte que tem toda a questão do artesanal, né? Então, quando você fala de artesanal, acaba que tem uma outra força, né? Então, é interessante. Eu falo, aqui para Minas também é legal, porque tem muita gente que faz queijo Minas padrão, né? Tem muitas fábricas que fazem os queijos que são tradicionais nossos aqui. Então, é uma oportunidade para o pessoal ficar aí atento. Achei bem interessante, meninas. E a gente tem outros órgãos também, né? Que eu queria que vocês falassem um pouquinho, que é o MAPA, né? O Ministério da Agricultura. Não sei se é só o CIF que a gente tem que citar. E a gente também tem a Anvisa e órgãos ambientais e de vigilância sanitária, que são órgãos que os estabelecimentos também precisam de ficar atentos quando querem regularizar. Isso. Então, o Ministério da Agricultura, por exemplo, ele vai fiscalizar todos aqueles serviços de inspeção que a Marielle falou, que é o municipal, estadual, federal. Mas ele também fiscaliza outras coisas, como bebidas. Então, se você quer regularizar um vinagre, um vinho, um suco, é Ministério da Agricultura também. E a Anvisa, né, que daí compete à vigilância sanitária, eles fazem a fiscalização mais dos produtos de origem vegetal. Então, você tem uma indústria de pepinos em conserva, vigilância sanitária. E também restaurantes, supermercados, aí tudo isso vai competir à Anvisa. Isso, e a Anvisa também tem algumas divisões, por exemplo. Algumas indústrias, dependendo do porte, do tipo de produto que elas vão produzir, é a vigilância regional que a gente diz. E algumas é diretamente na vigilância municipal. Então, sempre que surgir alguma dúvida, a gente comenta, né, que tem que buscar a vigilância municipal para buscar a orientação correta. Porque também não tem tanta padronização no Brasil, assim, da fiscalização. Então, pode ser que algum município consiga resolver ali a regularização da sua empresa e outros já te direcionem para a vigilância regional, porque compete à vigilância regional conforme a organização que eles possuem. Interessante. E como saber qual que é o órgão fiscalizador que se aplica ao meu negócio? Né? Se eu sou pequeno produtor, se eu sou grande produtor, qual que eu posso começar com SIM, depois ir para CIF? Como é que funciona isso? Dá para fazer dessa forma, sim. Você pode começar com o SIM, regularizando a sua empresa. E se você vai construir, por exemplo, você já vai pensando, né, para não ter que já trabalhar com reformas. O meu objetivo é começar com o SIM, mas eu quero um SUSAF futuramente para vender para outros municípios, né, para vender em todo o meu estado. Então, já pensar em uma planta, que, claro, tem algumas exigências a mais, do que só pensar no que é necessário para o serviço de inspeção municipal. Tudo depende da comercialização que você quer dar aos seus produtos.
Daqui a pouco você quer só algo municipal mesmo, seu município também é um pouco maior, então para você já está tranquilo, né? Eu e a Isa, a gente vem de realidades de municípios de 15 mil habitantes e 20 mil habitantes, então são municípios menores. Aqui, a grande maioria que ingressa no SIM busca essa adesão depois à SUSAF ou à CISM, por causa da comercialização. Porque se fosse só dentro do território do município, não seria o suficiente para a empresa, né, ter o seu lucro necessário, ter uma rotatividade boa de produtos. Então, já quando você vai registrar a sua empresa, pensar principalmente nessa comercialização. Em qual comercialização que você quer dar aos seus produtos? Qual esfera você vai buscar? E se tem um serviço de inspeção municipal ativo, com certeza o serviço de inspeção municipal que é ativo, ele vai buscar esses selos de adesão. E tendo um CISB, algo assim, você consegue se comunicar facilmente com a inspeção municipal, né, porque a comunicação é direta, é presencial mesmo, muitas vezes, e fazer essas adesões de uma forma mais rápida também. E só para entender, SUSAF é o do estado de vocês, né? É Isso. SUSAF mesmo? Eu tô falando Sim. certo? Sim, SUSAF. Isso. Tá. Na verdade, o SUSAF tem em alguns estados. Aí, por exemplo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, acho que tem Santa Catarina, Paraná. Não são todos. Ah, tá. Mas o que tem de diferente do SUSAF? Porque, por exemplo, a gente tem, igual você falou, no Espírito Santo, né? Eu realmente não conheço, tá? A gente tem o SUSAF em algumas regiões. O que tem diferença dele para os órgãos que são estaduais de Minas ou de São Paulo, que é CISP? Como é que é isso? Você sabe? Ele é voltado mais para agroindústrias de pequeno porte, então até 250 metros quadrados. Então, seriam para pequenos agroindústrias, né, que querem fazer essa comercialização no estado. Então, são para menores mesmo. Ah, tá. Mas aí tem um outro órgão que é do estado de vocês, que regulariza estabelecimentos de qualquer tamanho. Sim. Ah, tá. Aí seria o Serviço de Inspeção Estadual. E como é que chama aí de vocês? Aqui é CISPOA. Mas, na verdade, agora eles tiraram esse nome e virou CIE. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. É porque eu tava pensando, né, só que eu tô entendendo certo, mas tá bom, ficou explicadinho, meninas. E aí, né? Quais são as etapas que eu preciso para regularizar a minha indústria? O que eu preciso? Vocês encontraram a Sara, tá? Produzindo queijo de forma irregular. Ela tá resistente. Deixa eu ver quantos quilos de queijo que a Sara tá produzindo. Ela tá produzindo 100 quilos de queijo por dia, tá? E aí, só que não tem nada. A única coisa que ela tem é o queijo. Por onde que eu devo começar? CNPJ, qual órgão, licenciamento ambiental? Por onde que a Sara deve começar? A primeira coisa a ser feita que a gente recomenda é buscar o serviço de inspeção municipal, se possuir o serviço de inspeção municipal. Porque eles mesmos já conseguem direcionar com tudo o que é necessário para que eles façam. E depois disso, tem todos os outros órgãos e outros profissionais que estão envolvidos também nisso. Então, o Serviço de Inspeção Municipal vai pedir ou o cartão CNPJ ou o talão de produtor rural, por exemplo. Então, você, produtor que deseja se regularizar, vai buscar contabilidade, vai buscar daqui a pouco um advogado, se for necessário, vai buscar um engenheiro para que ele faça as suas plantas e assine pelas plantas, vai buscar também o setor de meio ambiente do seu município, porque todo município possui a sua legislação do meio ambiente também. Então, você vai ver se você vai precisar de licenciamento ambiental, se pode ser municipal, se precisa ser estadual, né, de cada estado. Então, tem o serviço de inspeção municipal que te direciona para tudo que você precisa na questão sanitária do estabelecimento. Mas ele vai exigir outras coisas também. Essa questão ambiental, por exemplo, ou você vai ser isento de licenciamento ambiental e o órgão ambiental da sua cidade vai emitir um documento falando isso, ou você precisa buscar licenciamento ambiental. Então, o engenheiro ambiental, o profissional dessa área do meio ambiente vai te auxiliar nessa etapa também. Marielle. Então, é uma série de etapas, vários profissionais. Marielle, oi, Sim. oi.
Oi, porque você ficou igual robô, com aquela vozinha de robô e travada. Aí eu acho que a gente podia voltar nessa pergunta, só para a gente não perder, né? Porque ela é muito interessante, só para ela ficar, porque não vai dar para entender, tá bom? Tá. Tá. Toda a pergunta, é isso? Tá, eu repito a pergunta aqui. Deixa eu Tá. só ver se estabilizou. Tá tranquilo. Mas é Tá. porque vocês ficaram totalmente travados e a sua voz ficou não dando para entender mesmo, tá? Tá. Por isso que dá algum pico, não tem jeito, né? E aí, meninas, eu queria saber quais que são as etapas, né, para a gente regularizar uma indústria. Por onde eu devo começar? Quando eu estou totalmente irregular. A gente recomenda, então, que o produtor que quer se regularizar se dirija primeiro à Secretaria da Agricultura e ao Serviço de Inspeção Municipal. Que daí, ali no Serviço de Inspeção Municipal, os responsáveis eles vão conseguir direcionar você em todas as demandas sanitárias para regularizar o seu estabelecimento. Então, eles vão te entregar uma lista com todos os documentos necessários e, a partir dessa lista, também você vai em busca de outros profissionais que vão te ajudar a regularizar o seu estabelecimento. Então, por exemplo, você vai precisar de um CNPJ ou a sua agroindústria você vai trabalhar com o talão de produtor rural, que é uma oportunidade também. Sim. Isso quem vai conseguir te direcionar melhor é o contador, um advogado, as plantas do seu estabelecimento. Você vai precisar que um engenheiro civil, por exemplo, auxilie na elaboração das plantas. Depois disso, tem também toda a parte ambiental do seu estabelecimento que você também precisa regularizar. E ali você busca outros órgãos também públicos que conseguem te auxiliar. A Secretaria do Meio Ambiente, ela possui suas legislações próprias e, de acordo com o porte da sua empresa e a sua atividade que a sua empresa irá exercer, eles conseguem direcionar a partir da legislação deles se vocês vão precisar de licenciamento ambiental, se a sua empresa vai ser isenta de licenciamento ambiental, se o licenciamento ambiental é municipal ou ele é estadual, por exemplo. Então, a partir do sim, você consegue ter orientações, né, suficientes também para buscar outros órgãos públicos e outros profissionais que você vai precisar contratar para conseguir regularizar o seu estabelecimento. Sabe o que eu estava pensando? Caso não tenha você pode procurar isso no Serviço de Inspeção Estadual ou no Serviço de Inspeção Federal. Até online, às vezes, eles têm a lista de documentos que precisa para o registro. Ah, entendi. Sabe o que eu estava pensando aqui, enquanto a Marielle estava falando? Será que o pessoal tem medo? Olha só, eu tô irregular, né? A fábrica da Sara lá que a gente contou. A Sara tá irregular, ela é caprichosa, tá? Pra vocês ficarem mais felizes, ela é caprichosa, faz os negócios direitinho, tudo limpinho, organizado, mas ela é irregular. E assim, você acha que tem muita gente que tem medo? Ah, mas se eu for regularizar agora, será que eu vou ter que pagar uma multa? Será que eu vou ter problemas, né, com os órgãos porque eu estava regular até agora? Os estabelecimentos precisam de ter esse medo? Como é que funciona isso? Para quem trabalhou, às vezes, 5 anos irregular, 1 ano irregular e está querendo regularizar o estabelecimento dele agora, ele precisa de postergar isso porque ele está com medo de encontrar mais problema ou não, né? Os órgãos, eles apoiam, né? Eles te acolhem para poder te ajudar a regularizar. Então, os que a gente tem contato, geralmente nunca foi cobrado multa por quando a pessoa foi irregular, porque eles dão um apoio para a regularização. Eles incentivam que esse agricultor construa uma agroindústria e regularize seus produtos. Então, eu acho que esse medo, claro, né, eles não têm como saber, ele vai existir, mas a maioria dos órgãos, que eu digo municipais, estaduais, eles querem que essa empresa se regularize, então eles vão dar apoio e incentivo. Até entendi. porque também ter uma empresa registrada nova no município também agrega economicamente para o município, né? Daqui a pouco você está gerando mais renda, você consegue contratar pessoas, então é uma série de etapas. Então, na nossa experiência que a gente vê, realmente nunca teve isso de não incentivar, sempre eles incentivam. Ai, que bom, né? Que bom. E aí, sobre os documentos necessários, né, para regularização. Eu sei que, por exemplo, que PAC é um documento que precisa muito, né? Como a gente tem o PAC aqui digital, acaba que tem muita gente que entra em contato comigo, né, aqui com a nossa equipe falando:
Ah, Sara, eu estou regularizando aqui meu estabelecimento, o pessoal pediu um PAC. Você tem um PAC? Falou, eu não tenho não, mas eu conheço gente que faz para você. Mas eu sei que o programa de autocontrole é um dos documentos necessários, né, para regularizar. Mas eu queria que você falasse do PAC e falasse quais são os outros documentos necessários. Então, requerimentos a todas as plantas são exigidas também, desde planta de layout de equipamentos, planta baixa, planta hidrossanitária, fluxo de matéria-prima, de produtos, memorial descritivo da construção. Depois disso, que eles aprovam o projeto e é construída a indústria, aí eles começam a pedir outras documentações, como documentos do responsável legal, licenciamento ambiental, análise de água, certificado de boas práticas de fabricação. E os programas de autocontrole, na nossa experiência, geralmente eles pedem, tipo, implantação em 1 ano, 6 meses. Você não precisa entregar no momento do registro. Entendi. E também você vai regularizar a sua empresa e todos os produtos que você vai produzir, eles precisam estar regularizados também. Isso quer dizer que cada produto você vai entregar a rotulagem dele para aprovação na inspeção e também o memorial descritivo. Nesse memorial descritivo vai ter informações de peso líquido, de marca que você vai utilizar, como que é o processo de fabricação, a formulação desse produto também, para que passe por aprovação no serviço de inspeção. Então, cada produto que vai ser produzido precisa ter o seu registro individual dentro do órgão fiscalizador. Legal. A gente falou até agora, né, o que precisa, mas quais que são os desafios que os clientes de vocês, que os meus clientes aqui também, né, que os empresários enfrentam para regularizar? Eu quero, assim, que vocês... assim, a gente não vai colocar o terror aqui não, senão o povo vai tudo sumir, né? Desaparecer, vai correr da gente. Mas eu falo, em relação a custo, falta de informação, suporte técnico, um monte de exigência, às vezes os prazos são muito longos, o cara vai lá na prefeitura para ter uma resposta em 90 dias, 6 meses, e pega e fala, aqui, vai... Né, chutei o pau da barraca aqui, desisti desse trem, né? Mas quais que são os maiores desafios que vocês enxergam? Até mesmo para a gente alertar, olha, as nossas prefeituras, né, quem estiver nos ouvindo que está envolvido nesses processos, como que eles aceleram um pouco esse processo? Porque se eu tenho um empresário que está interessado, se eu não aproveitar esse momento dele, pode ser que passe, igual a Marielle citou, você tem todas as oportunidades, né, que um estabelecimento novo traz economicamente para o município, né? Isso. Agora, puxando um pouco para o nosso lado da atuação também, quando que o produtor ele vai se regularizar, e muitas vezes ele está sozinho também, e ele recebe aquela lista cheia de documentação, ele vai dizer, não, é muita Meu Deus coisa. do céu, Exatamente. O que é isso? Ele vai dizer, é muita coisa, vou continuar informal, vou correr o risco. E não é tanta coisa assim, desde que você tenha também profissionais que te auxiliem ali do teu lado, um responsável técnico ou um consultor que te auxilie com toda a organização de entrega desses documentos. Porque, de um primeiro momento, pode parecer que é muita coisa, mas tudo são etapas, e tendo o profissional ali para te auxiliar nessa entrega de toda a documentação, facilita, porque assim você pode pensar, você tem tempo, né, para pensar na parte mais financeira da sua empresa, em traçar uma estratégia com um contador, um advogado. Então, tem todas as outras coisas que o RT, o consultor, ele não se envolve, mas ele cuida de muita burocracia para vocês, para que vocês consigam ter o negócio de vocês mesmos regularizado. E aí um trabalho de vocês, por exemplo, né? Vocês já sabem exatamente com quem falar, aonde falar, né? Assim, a pessoa não vai sair perdida, chega lá na prefeitura, por exemplo, onde que é a sala do fulano de tal, onde que é o departamento tal, né? Não, então assim, já tem todo essas etapas, né? Que já diminui ali os prazos, né? Com o profissional. Então assim, realmente, eu acho que um dos primeiros passos é contratar, né, gente que está acostumada, né, que tem experiência ali de realizar aquele licenciamento, aquela regularização ali, né? Isso. E também, uma coisa que a gente comenta bastante é ter paciência. O que isso quer dizer? Você está regularizando o seu estabelecimento, você recebeu o título de registro, tudo certo. Vai ser um processo também para você conseguir realmente colocar o seu produto no mercado, fazer a sua marca,
Então, não é em um ano, muitas vezes, que isso vai acontecer, leva mais tempo para que isso aconteça. Daí, ter paciência também uma dica, né, que a gente pode deixar. Porque Com certeza vão ter também. Alguns locais exigem, tipo, taxa de registro anual ou taxa por quantidade de produção, e nós temos casos que não precisa pagar nada, só você vai ter todo o custo do investimento da agroindústria, né? As análises laboratoriais, com certeza, e também o custo de ter um profissional, um responsável técnico ali presente. Isso. Na área de laticínios, às vezes alguns equipamentos também são um pouco mais caros, porque não é qualquer equipamento que pode ser utilizado em uma indústria de alimentos, né? Ele tem uma série de algumas exigências, a gente pode dizer, porque ele tem que ter uma construção sanitária, né, que permita uma adequada higienização. Então, muitas vezes isso acaba encarecendo um pouco os equipamentos, mas eles se retornam, né? Tem muitos equipamentos que, dependendo dos produtos que você vai produzir, o mesmo equipamento faz mais de um produto. Então, você consegue agregar mais em cima daquele custo que você teve. É verdade. E será que existe alguns lugares, ou vocês conhecem alguns incentivos ou alguns programas de apoio à regularização? Por exemplo, olha, o município da Isabelle, ele tem um programa de incentivo. Acho que talvez é legal, não sei se tem, tá, meninas? Mas se tiver, pra gente, porque aqui a gente fala pro Brasil inteiro, né? Então, assim, às vezes alguém escuta e fala, olha, vou dar essa ideia aqui pro candidato daqui da nossa cidade, né? Porque é tudo, porque eu falo assim, a gente tem dois problemas grandes, né? Produzir alimento, né? Todo dia a população aumenta, então eu tenho que ter o alimento para produzir. Outro, eu preciso de produzir, de ter segurança alimentar e preciso de ter segurança dos alimentos. Eu preciso de ter comida, mas eu preciso de que essa comida esteja adequada, né? Com toda a garantia de segurança, controle de qualidade, né? Tudo que envolve saúde pública e tudo mais. Então, assim, o porquê de não ter incentivos para quem quer regularizar, para quem já está produzindo alimento, né? Por que, assim, que eu não posso mais incentivar do que dificultar? Porque tem alguns lugares que o povo dificulta, né? A gente tem casos aqui em municípios de incentivo, por exemplo, para pagamento de análises laboratoriais, já aconteceu. Também já vimos incentivo de verba de tantos R$1.000 para começar uma agroindústria. Já vi municípios também que dão o terreno para fazer a construção da agroindústria. Então, isso são ideias bem legais que ajudam o produtor a querer se regularizar. Além disso, também tem a Emater, então, um órgão que auxilia. Eles auxiliam muitas vezes na questão de plantas. Tem um responsável dentro desse órgão que vai elaborar as plantas gratuitamente para quem quer se regularizar. Muitas vezes isso vem também da prefeitura, porque a prefeitura possui o seu engenheiro e ele acaba elaborando as plantas para os estabelecimentos, de forma, né, que não gera um custo, que o proprietário não precisa contratar um engenheiro para fazer aquela atividade, ele consegue de forma gratuita também. E a própria isenção de taxas é um incentivo também, né? Dependendo do município, alguns municípios possuem taxas maiores, outros menores, e tem os que não possuem nenhuma taxa. Então, esses é um incentivo também, porque acaba que flexibiliza um pouco mais para o proprietário, né? Ele consegue investir esse dinheiro em outras coisas. Não, exato, assim, eu falo que não é nem só sobre doar alguma coisa, né? Mas às vezes é sobre não dificultar. Assim, às vezes, se um empresário, ele tá buscando ali uma forma de regularizar e ele já encontra facilidade, isso já é um incentivo, né? Por exemplo, às vezes os municípios podem fazer, a gente tá falando aqui muito de município, né? Mas é porque às vezes é onde pode ter mais, né, programas de incentivo, mas às vezes o município ele pode fazer uma campanha, né? Sei lá, regularize o seu estabelecimento em 6 meses, né? Nós te ajudamos, entendeu? Eu falo assim, porque é um jeito realmente que tem do município ficar mais organizado, os estabelecimentos ficarem mais seguros, né? Até por questões turísticas, né? Hoje o pessoal está explorando muito, né, a parte de alimento, né, nos questões turísticas e tal. Então, assim, é um monte de fora. A gente que está de fora, né, de verdade, a gente tem um monte de ideia, né? Eu fico aqui escutando um monte de gente, fico tendo um monte de ideia, pensando, deve ter tanta gente que fica me xingando por aí, pensando, Sara, você tá achando que é fácil? Vem aqui para você fazer, né? Vem aqui administrar. Mas é porque a gente vê muita oportunidade, né, meninas? Sim.
e tem também muita parceria entre algumas empresas do setor. A gente pode citar, por exemplo, um laticínio pequeno que não produz doce de leite e outro que produz o doce de leite e tem todos os equipamentos necessários. E muitas vezes acontece essa terceirização da produção. Então, o estabelecimento que tem todo o equipamento para produzir, terceiriza e produz com a marca do outro laticínio. Isso acontece bastante entre as empresas. Inclusive, a gente já registrou produtos assim, que é devido a essa terceirização que vem da parceria entre laticínios, entre várias empresas do setor. E participar de associações, sindicatos, a gente tem alguns aqui no Rio Grande do Sul, também fortalece isso, né? Então, muitas vezes, algumas empresas se auxiliam dessa forma, com essa terceirização e outras parcerias, muitas vezes tirando uma dúvida com outro proprietário que já passou por aquilo, conseguindo um preço melhor em uma compra de embalagens, por exemplo, porque daí o outro proprietário tem um outro fornecedor, né, que ele descobriu e consegue indicar. Então, tem várias formas de conseguir se ajudar dentro do setor. É verdade. Eu sempre falo que os movimentos, né, de sindicato, de associações, eles são muito fortes, né? E eles podem ajudar muito. Então, quanto que as pessoas pedem, né? Quando elas não se juntam, né, a essas organizações. Eu sou muito fã, assim, de associações. Eu sei que vocês, né, aí do Sul, são muito fortes nisso também. Toda vez que eu converso com alguém, eu falo, gente, assim, eu admiro muito, porque eu acho que isso fortalece muito o setor, isso fortalece muito os negócios, né? Igual vocês falaram. Se eu tô aqui com alguém que pode me dar força para o meu negócio, né? Olha, eu estou doando alguma coisa, né? Eu estou cedendo alguma coisa, alguém está cedendo outra coisa. É muito na parceria mesmo, né? Eu entro para uma associação com um pensamento de parceria, né? Eu vou contribuir, eu vou doar alguma coisa, vou receber alguma coisa, vou contribuir, mas também alguém está contribuindo comigo. Então é muito legal, né? O quanto que a gente perde quando a gente tem vários estabelecimentos sozinhos, ilhados, né, passando por dificuldade de informação, né? Uma associação, por exemplo, né, ela pode contratar uma consultoria da Marielle, da Isabelle, né? Olha, vamos conversar com as meninas, vamos tirar as dúvidas aqui hoje, né? Pode fazer live, né? Um negócio que é simples, pode fazer não sei, vamos reunir, assistir um podcast, vamos tirar nossas dúvidas aqui, vamos contratar um profissional. Assim, existe um monte de jeito, né, de fortalecer os negócios, né? Então, eu sou muito fã mesmo do trabalho, mas a gente ainda tem poucos movimentos desse jeito no Brasil que são fortes, né? Que realmente fortalecem. Eu até gravei um podcast com o presidente da APIL, que foi muito legal, assim, como é que você falou o nome dele? Humberto. Isso, Humberto, exatamente. Humberto, e ele falou, Sara, a gente tem pequenas, médias e grandes empresas, está todo mundo lá, e todo mundo se ajuda. Ele citou vários exemplos até da época da enchente, né, o quanto que todo mundo colaborou ali, né, foi solidário uns com os outros ali, então é muito legal mesmo. Eu acho que isso eu falo que é uma coisa que eu quero muito ir no Sul, eu conheço muito pouco do Sul, mas eu falo que é uma coisa que eu quero muito conhecer de vocês, é isso, sabe? Eu quero aprender um pouco mais com vocês. Como é que faz? O que tem de diferente? Que interesse que eu tenho que ter em comum para os nossos negócios darem certo, sabe? Então, assim, eu acho isso muito fantástico. Eu acho que é o jeito que tem dos pequenos e médios negócios ficarem fortes. É se eu tiver alguém que tenha a mesma intenção que eu. Então, é muito legal. Mas eu espero que alguém me convide em breve para poder ir no Sul conhecer uma associação. É verdade. A Bio seria muito interessante. A gente tem 3 empresas que fazem parte da Bio e a gente vê o quanto benéfico é para as empresas. E a gente troca muita ideia também dentro dessa associação com outros profissionais. Exato. Existe também o Sindilate no Rio Grande do Sul, mas daí o Sindilate ele é para os laticínios um pouco maiores, daí a gente fica mais com os médios e pequenos. Isso, a AGL também é outra instituição. Então, tem várias aqui voltadas ao setor, né, de laticínios e outras para empresas no geral também. Nós falamos aqui muito de laticínios, mas vocês trabalham também com outros estabelecimentos, né? Sem ser só com leite. Mas vocês observam, assim, nos outros estabelecimentos, nos outros negócios, né? Vocês trabalham mais com o quê? O que a gente mais tem hoje é laticínio mesmo. A gente atende também embutidos,
Temos uma fábrica que é só de turismo e banho, por exemplo, supermercados, restaurantes, a gente atende principalmente esses segmentos. Indústria de Pescados, peixe. isso, pescados Isso, também. mas eu Prefeituras falo, também. os embutidos, por exemplo, vocês acham que o pessoal dos embutidos está mais interessado em regularizar do que o dos queijos? Ou você acha que não? Olha, Sara, pode ficar feliz com o pessoal dos queijos, eles estão muito interessados em regularizar os estabelecimentos deles. Tô puxando a sardinha para mim, de né? dizer, eu acho até que os embutidos são um pouco mais interessados do que os queijos. A gente vê ainda bastante queijo informal por aí. E embutidos é menos, né? É menos. Isso tem menos. Pelo menos na nossa região aqui, tem menos produtores informais de embutidos do que de queijos. Interessante, né? É um negócio que a gente pode questionar. Por que será, né, que a gente tem mais pessoas do leite, né, informal do que da carne? É uma pergunta bem interessante, meninas. Sobre regularizar estabelecimentos, né, e sobre os órgãos fiscalizadores, o que eu não falei aqui com vocês que vocês acham extremamente importante a gente deixar aqui nesse podcast? Estão lembrando de alguma coisa? Eu acho que é essa questão de a importância da regularização, que não é só uma burocracia, que é muito além disso, é abrir portas para o teu estabelecimento, para a tua marca, para você conseguir ter uma renda dentro de casa, agregar valor. Às vezes a pessoa tem uma propriedade e não sabe como agregar valor naquele local. Então, essa a importância da regularização, que pode ser um assunto banal, mas nunca é demais falar sobre isso. A gente está acompanhando agora, nós comentamos no início de uma queijaria, que está produzindo os primeiros lotes dos seus queijos. Então, são queijos coloniais, de leite cru, que eles vão permanecer 60 dias no mínimo em maturação. E queijo tipo parmesão também, que vão ficar no mínimo 6 meses em maturação, além de iogurtes. Mas ver as primeiras peças de queijo, peças grandes, né, na verdade, que ele produz, de queijo sendo produzidas, indo para a câmara de maturação, tendo todo aquele cuidado que precisa ter, viragem diária, higienização, todos os programas de autocontrole implementados, é muito gratificante. Então, busque um profissional para lhe auxiliar nessa regularização, com certeza, que vai tornar o processo mais tranquilo, e não desista de se regularizar porque alguém falou que é burocrático, porque alguém tentou e não conseguiu, porque alguém tentou e abriu e fechou, por exemplo, né? Pense no seu negócio, no seu objetivo, quais são os seus interesses com isso, né? Porque cada um possui o seu interesse. Então, busque se regularizar junto aos órgãos regularizadores, que com certeza eles estão de portas abertas para auxiliar. Nós, na nossa experiência aqui, a gente sempre encontrou as portas abertas no Serviço de Inspeção Municipal e Estadual para realizar a regularização deles. Entendi. Você falou um negócio muito legal, Marielle, que é assim, eu comecei, né, o fulano de tal começou e desistiu. Mas se ele desistiu, né, você tem que saber, assim, o porquê que ele desistiu. Porque, geralmente, quando você está regularizando, chama-se regularizando, né? Então, se eu tenho alguma coisa que está fora do que deve ser, né, um estabelecimento que produz produtos de origem animal, eu tenho que me adequar, né? Então, se eu não estou adequada, eu tenho que me adequar. Então, assim, às vezes aquela pessoa, ela não conseguiu regularizar porque faltou um interesse dela em fazer uma adequação. Olha, você precisa de colocar um ralo desse jeito. Você precisa de ter uma lixeira que abre sozinha, não sei, né? Tô inventando coisa aqui. Você precisa de ter uma água tratada dentro do seu estabelecimento, porque às vezes são detalhes que precisa de acontecer, e se tem uma lei que está regularizando, está te alertando sobre aquela adequação que você precisa fazer, é porque aquilo está garantindo, com certeza, a segurança do alimento, né? Então, assim, se a pessoa não quis, eu acho muito difícil alguém falar assim, não consegui. A pessoa que não conseguiu é porque ela não quis fazer nada, né? Acho assim que é muito difícil, né? Assim, pela experiência de vocês, eu imagino que não ninguém não consegue, só não consegue se ele não quiser, não é? A realidade da outra pessoa não vai ser a mesma que para você. Talvez você vai achar aquele processo muito mais fácil. Tem pessoas que é muito mais fácil dizer, nossa, é difícil, nossa, é muito burocrático, e desistir no meio do caminho. Mas para outra pessoa pode ser que aquele processo seja mais simples.
E com a ajuda de profissionais, com certeza esse processo vai ser mais simples. É verdade. Mas isso, meninas, tem mais algum detalhe que vocês gostariam de deixar aqui registrado? Ou a gente pode falar onde que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais? Mas se tiver algum assunto que eu deixei passar aqui, né, que eu esqueci, algum ponto que eu esqueci sobre órgãos fiscalizadores ou sobre regularização, vocês podem me alertar aqui. Sara, esquecemos disso, vamos falar, vamos aproveitar para o pessoal saber de tudo. Eu acho que sobre regularização é isso. E se quiserem seguir a gente no nosso Instagram, que acho que é a rede social que a gente mais movimenta, é @ZSalimentos. A gente tem também LinkedIn e Facebook. Aí é só procurar ZS Segurança dos Alimentos. Isso, a gente tenta sempre compartilhar a nossa rotina ali no Instagram, né? A realidade de queijarias, de fábricas de embutidos, dos clientes que a gente atende mesmo. Então, a gente tem postagens também na nossa rotina, dos produtos que a gente trabalha. Alguns produtos um pouco mais diferentes, que são um pouco mais regionais, mas a gente sempre tenta trazer ali. E nos stories é rotina mesmo, né? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia, as visitas que a gente faz, a documentação que a gente elabora para os nossos clientes, dessa forma. Muito legal, foi assim que eu achei vocês. Bacana, que legal. Foi exatamente assim, foi procurando pessoas que falaram, deixa eu procurar aqui quem trabalha, né, eu queria falar sobre regularização, sobre órgãos de inspeção e tal, e aí eu fiquei procurando lá e achei vocês. Meninas, muito, muito obrigada, vocês deram uma aula muito legal aqui hoje, muito simples, né, ficou muito fácil de entender, o passo a passo para regularizar, quais são os órgãos fiscalizadores, a diferença de cada um. Eu acho que para quem quiser tirar as dúvidas, aqui ficou perfeito esse episódio. E assim, é até legal assim, não só para os estabelecimentos, mas para os profissionais do Brasil inteiro, né? Pessoa que está entrando agora no negócio, alguém que quer montar uma consultoria igual vocês estão, alguém que quer entender mais de alimentos, né? Então, é uma oportunidade que a gente deixou aqui para eles, para poder entender. Eu falo assim, quando vocês começaram, quando vocês tiveram que estudar, procurar material, fazer curso, né? E agora, né, a gente já tem canal igual o nosso, profissionais igual vocês, a página de vocês, né, que ajuda muito, ensina muito para profissionais. Então, eu falo que tem muita gente hoje contribuindo, né? Os conteúdos que a gente produz contribui muito, né? Enriquece muito hoje os profissionais. Então, para quem é igual quem não quer regularizar, não tem o porquê de não querer. É igual quem não quer aprender, também não tem o porquê. Ou a pessoa vai ler, ou ela vai escutar, ou ela vai ter um vídeo, não tem jeito. Tem solução para tudo, né? Importante. E então, muito obrigada, né, vocês. Não sei se vocês querem deixar um recado final da Marielle e da Isabelle. Vou deixar aqui na descrição do episódio onde que o pessoal acha vocês. E aí depois o pessoal pode procurar por vocês também para se surgir, né, mais alguma dúvida. A gente reforça o nosso agradecimento pelo convite. Muito bacana poder conversar sobre isso. E é a realidade que a gente vive diariamente, né, eu e a Isabela. Então, é bem bom poder trazer essas informações aqui para o pessoal que está escutando. Muito obrigada. Obrigada, a gente fica muito feliz por ter participado do podcast. Muito obrigada, meninas. E para quem não quiser perder nenhum episódio, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, no Spotify, em outras plataformas de áudio e vídeo. Se inscrever lá no nosso canal e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio fresquinho lá no YouTube para vocês. E lá nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Inclusive, mandem sugestão de temas e de pessoas para a gente receber aqui no Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.